Você conseguiu vender uma peça do seu artesanato? Ótimo! Mas você já parou para pensar no que acontece depois? Será que aquela pessoa vai comprar novamente de você? Ou será que depois de receber a peça você simplesmente perde o contato com ela e começa tudo novamente, procurando um novo cliente? Hoje eu quero conversar com você justamente sobre isso, porque existe uma diferença enorme entre vender e construir um cliente que volta a comprar de você. E nesta aula eu vou mostrar 7 estratégias muito simples que você pode começar a aplicar no seu negócio artesanal para melhorar o relacionamento com seus clientes e aumentar as chances de novas vendas. Então vamos lá aprender, gente, que essa aula está incrível! Uma venda não termina quando o cliente paga. Quando começamos a trabalhar com artesanato, é muito comum pensar que o nosso trabalho termina quando entregamos a peça e recebemos o pagamento. Mas, na verdade, aquele momento pode ser o começo de um relacionamento. Uma pessoa que nunca ouviu falar do seu trabalho precisa primeiro descobrir você. Depois, ela precisa gostar daquilo que você faz, confiar em você, decidir comprar e finalmente comprar. Todo esse caminho exige esforço. Então, depois que essa pessoa já comprou, você já tem algo extremamente valioso. Ela já conhece o seu trabalho. Por isso, conquistar um novo cliente e manter um bom relacionamento com quem já comprou são duas coisas muito diferentes. Estratégia 1: conheça o seu cliente. A primeira coisa que eu recomendo é conheça o seu cliente. Não estou falando de invadir a privacidade de ninguém, eu estou falando de informações relacionadas à própria compra. Quem comprou, o que comprou, quando comprou, era uma peça para uso próprio ou para presente, que tipo de produto despertou interesse? Imagine que você produz vasos decorativos. Uma pessoa comprou um vaso seu, alguns meses depois você cria uma nova coleção de vasos. Você já sabe que aquela pessoa demonstrou interesse justamente naquele tipo de produto. Isso é muito diferente de simplesmente sair procurando pessoas aleatoriamente para comprar. A estratégia número 2: não desapareça depois da venda. A segunda estratégia parece muito simples, mas faz uma diferença enorme. Não desapareça depois da venda. Uma das coisas mais bonitas que podemos fazer é agradecer. Muito obrigada por escolher meu trabalho. Espero que você aproveite muito a peça. Parece pouco, mas mostra que existe uma pessoa por trás daquela marca. E depois você pode continuar compartilhando seu trabalho. Não precisa ficar mandando propaganda todos os dias. Pelo contrário, você pode mostrar os bastidores, pode mostrar técnicas, processos de criação, novidades, história das peças. Isso agrega muito valor. Estratégia 3: entregue valor antes de pedir uma nova venda. A terceira estratégia é uma das que eu considero mais importantes. Não procure o cliente somente quando você quer vender alguma coisa. Se toda vez que você entra em contato a mensagem é compre isso, compre aquilo, depois de algum tempo a pessoa simplesmente começa a ignorar. Em vez disso, entregue conteúdo, ensine alguma coisa, compartilhe uma dica, mostre uma técnica, conte como aquela peça foi produzida, mostre uma novidade, crie uma relação. Porque quando você entrega valor antes de pedir uma venda, a percepção da pessoa do seu trabalho muda completamente. Mas existe um problema que aparece quando o nosso negócio começa a crescer. No começo talvez tenha 10 clientes, depois são 50, 100, 200 e começa a ficar cada vez mais difícil lembrar de todo mundo, organizar os contatos e manter uma comunicação constante sem precisar de fazer tudo manualmente. Foi justamente pensando nesse desafio que eu aceitei o convite da Brevo para patrocinar este vídeo. A Brevo é uma plataforma que reúne e-mail marketing, CRM, automação, SMS e comunicação com clientes em um único lugar.
Para quem trabalha com artesanato, por exemplo, você pode organizar seus contatos e manter um relacionamento com as pessoas que já demonstraram interesse ou que já compraram o seu trabalho. Você pode criar campanhas de e-mail para apresentar uma nova coleção, compartilhar uma novidade ou simplesmente manter sua comunidade informada. E em vez de fazer isso tudo manualmente, você pode utilizar automações para tornar essa comunicação muito mais organizada. A plataforma também oferece recursos como WhatsApp, Aura, AI, pode ajudar na criação dos textos e das suas comunicações. Ou seja, a ideia não é simplesmente mandar mais mensagens para seus clientes, é conseguir se comunicar melhor com as pessoas que realmente têm interesse no seu trabalho. Use o meu código RecriarArte50 e acesse o link que está na descrição para obter 50% de desconto nos planos Starter e Standard durante os 3 primeiros meses. A oferta é válida para novos usuários. E agora vamos continuar com as estratégias de fidelização, porque ainda temos 4 muito importantes. Estratégia 4. Crie motivos para o cliente voltar. A quarta estratégia é criar motivos para o cliente voltar. Uma nova coleção é um excelente exemplo. Imagine que você trabalha com decoração. Uma pessoa comprou um vaso seu, alguns meses depois você lança uma nova coleção combinando vasos, bandejas e outros objetos. Essa pessoa pode ter interesse novamente. Você também pode trabalhar com edições limitadas, coleções sazonais ou produtos complementares. O importante é não esperar que o cliente simplesmente se lembre de você sozinho. Dê um motivo para ele voltar. Estratégia 5. Personalize a comunicação. A quinta estratégia é não tratar todos os clientes exatamente da mesma maneira. Se você vende vários tipos de artesanato, pode começar a perceber que determinados clientes gostam de determinados produtos. Uma pessoa pode amar decoração, outra pode procurar presentes, outra pode gostar de peças personalizadas. Quanto mais você conhece o seu público, mais fácil fica oferecer aquilo que realmente faz sentido para cada pessoa. Personalizar não significa mandar uma mensagem diferente para cada pessoa. Significa entender melhor para quem você está falando. Estratégia 6. Crie uma experiência. A sexta estratégia é pensar na experiência. O cliente não compra somente uma peça, ele compra uma experiência. A maneira como você embala, a maneira como você agradece, a história que conta sobre aquela peça, o cuidado com que responde, tudo isso faz parte da percepção de valor. Quando a experiência é boa, a possibilidade de aquela pessoa recomendar seu trabalho também aumenta muito. Estratégia número 7. Transforme clientes em comunidade. Chegamos à sétima estratégia que para mim é uma das mais importantes. Transforme seus clientes em comunidade. Pense nas pessoas que compraram de você não como apenas compradores, são pessoas que escolheram aquilo que você criou. Elas podem acompanhar seu trabalho, conhecer sua próxima coleção, recomendar você, voltar a comprar e até acompanhar suas aulas e aprender com você. É exatamente isso que eu procuro fazer aqui no canal. Eu não quero simplesmente que vocês assistam uma aula e vão embora. Eu quero construir uma comunidade de pessoas que gostam de aprender, criam e compartilham suas experiências. Então, se eu pudesse resumir toda essa aula em uma única ideia, seria essa. Não pense apenas como conquistar o próximo cliente. Pense também em como cuidar daquele que já confiou no seu trabalho. Porque conquistar uma pessoa é importante, mas construir um relacionamento pode fazer com que aquela pessoa continue acompanhando o seu trabalho durante muito tempo. Isso pode fazer uma enorme diferença para quem quer transformar o artesanato em um negócio. Agora eu quero saber de você. Você costuma manter contato com seus clientes depois que realiza uma venda? Qual dessas 7 estratégias você já utiliza e qual delas você pretende começar a aplicar? Escreve aqui nos comentários porque eu quero muito saber como vocês estão trabalhando essa questão.
E se você ainda não assistiu a minha aula sobre precificação do artesanato, eu também recomendo que você assista, porque saber calcular corretamente o preço é uma das primeiras etapas para transformar o seu trabalho artesanal em um negócio. Tchau, gente, até a próxima semana. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, não esquece de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal. Eu sinceramente espero ter ajudado vocês e não esqueçam do link que eu deixei aqui na descrição do vídeo da Brevo, porque é uma ferramenta que certamente irá ajudar muito no gerenciamento do seu negócio. Tchau, gente, até a próxima semana, se Deus quiser.